Alô, meninos do terceiro, tudo bom? Mais uma aula, estamos aqui, mais uma semana, né? Vamos ver até quando vai toda essa novela, essa história. Vamos ter que fazer, então, a nossa parte, tá? Bom, a semana 2 do PET 4, tá? A matéria de vocês é neoliberalismo, né? O tema neoliberalismo. Mas antes da gente chegar no neoliberalismo, nós temos que andar um pouquinho lá para trás para a gente entender, tá? Como que se chegou no neoliberalismo. Bom, a definição de neoliberalismo, né, o novo liberalismo, é o quê? É garantir a liberdade de mercado, né, num país sem a intervenção do Estado na economia. Então eu vou explicar isso para vocês depois. Vamos lá para trás, né, para gente entender o que é o neoliberalismo, certo? Então, antes, na época dos reis, né? Na época ali da Idade Moderna, tudo, nós tínhamos os reis, como nós tínhamos o absolutismo, e ali a nossa a maneira da política econômica, tá? Era o mercantilismo, né? Onde existia característica onde os reis controlavam tudo. Lembram disso? Economia, religião e tudo mais. Então, ficou lá para trás. Depois, né, desse mercantilismo, nós tivemos um pensador, já se passou muito tempo, né? Nós tivemos um pensador, Adam Smith, tá? Aonde ele lançou as ideias, tá? Que seria o liberalismo, tá? A nossa matéria é o neoliberalismo, mas tem tudo a ver, tá? Então, qual que era o pensamento dele? Ele dizia que as ideias deles eram o seguinte: temos que libertar a economia, tá? E ele tinha um pensamento, como se diz, uma lei invisível, né? Era a lei da oferta e da procura. O Estado não interferindo, né? De maneira alguma. Lógico, gente, que tem alguns critérios que o Estado tem que intervir, mas nós estamos aqui, mais precisamente, seria na economia. Então, qual que era o pensamento dele da oferta e da procura? É o seguinte: maior oferta do produto, o preço cai, não é isso? Menor oferta do produto, sobe o preço. Se nós pensarmos hoje, né, que já virou aí até piada a questão do arroz, nós estamos vivendo mais ou menos um momento desse, né? O arroz subindo muito, existe uma menor oferta para o mercado interno, por algumas questões, quer dizer, principalmente a exportação hoje do arroz para outros países, né? Nós estamos com um câmbio muito alto, então as pessoas preferem fazer o quê? Exportar, vender em dólar, com câmbio muito alto. E o mercado interno, ele fica o quê? Desabastecido. Então, na verdade, isso, o preço vai subindo cada vez mais. Tem aí também uns outros motivos, mas é mais ou menos isso, tá? Até 1929, tá?
esse liberalismo econômico, ele prevaleceu. Em 1929, nós tivemos a crise, né, de 1929, lá nos Estados Unidos, que nós, se não me engano, já estudamos, né? E isso afeta o mundo, não afeta só os Estados Unidos, né? Vocês não podem se esquecer que a influência dessa economia, na época os Estados Unidos já estava se sobressaindo como potência, a questão de comprar ou vender, tá? O Adam Smith, gente, ele tem um livro super interessante sobre isso. Só tô dando uma dica, não me xinguem, porque eu sei que vocês detestam ler, né? Mas às vezes alguém aí, que é A Riqueza das Nações. É lógico que é um livro didático, uma coisa muito complexa, mas, né, pode ser. Então, depois da crise de 29, que vai então afetar o mundo inteiro, surge outras ideias, tá? Que é o keynesianismo. Então, o que é isso? Ele propõe o contrário do liberalismo, ele propõe o contrário do Adam Smith. Então, ele diz que o Estado ele deveria intervir, sim, na economia em alguns critérios, por exemplo, criar normas, né? Então, quer dizer, houve uma crise muito grande naquela época, então houve muito desemprego. Por quê? Porque os Estados Unidos, principalmente, como passava por uma crise, por que afeta os outros países? Porque os outros países, não estou dizendo todos do mundo, mas vendiam, né, exportavam principalmente para os Estados Unidos. Então, ele deixou de comprar, né, internamente, gera um desemprego. Então, o keynesianismo, ele parte nos princípios o seguinte, que o Estado ele tinha que gastar dinheiro com infraestrutura, que ele tinha que fazer investimentos, que ele tinha que estimular o consumo, né? Criar impostos e assim por diante. Alguns países que entraram nessa questão, nós, né, o Brasil, na época o presidente era Getúlio Vargas, aqui houve muitas questões de obras públicas, na Alemanha, né, na época Hitler estava no poder e o Hitler, um dos motivos também da credibilidade dele na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial é esse investimento, principalmente em obras públicas, porque lá havia um desemprego muito grande, as pessoas começaram a ter emprego, tal, e a credibilidade dele foi grande. Por exemplo, aumentar o consumo, o que isso leva? A partir do momento que as pessoas consomem mais, as indústrias fabricam mais, vendem, abastecem mais, por exemplo, as lojas, e isso está aumentando o consumo. Mas para que aumente o consumo, tem que ter emprego, tem que ter dinheiro na praça, né? Então, na verdade, pessoal, se nós trouxermos para o dia de hoje, nós temos isso aqui hoje, por exemplo, os auxílios emergenciais, que lógico tem a pandemia, não é isso que nós estamos falando, eu estou só mostrando para vocês, esse auxílio emergencial aumentar o consumo, para que as coisas não degringolem de vez, né? Temos desemprego e tal. Então, quando, gente, termina a Segunda Guerra Mundial, né, vai entrar um sistema também político chamado do bem-estar social, aonde o Estado ele deveria garantir moradia, educação, saúde, tá, para a população, que vai ser o período, né, da Guerra Fria, tá? Então, os Estados Unidos, quando termina a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ele começa
a financiar esse Estado, política do bem social, do bem-estar social na Europa, principalmente na Europa, né? Porque seriam futuros compradores deles, aonde ali os países hoje, por exemplo, com maior IDH ficam todos na Europa, tá? Bom, então vai passando e surge o neoliberalismo, que é esse aqui que nós estamos vendo. Então, ele surge numa escola de Chicago, né, onde os pensadores, os idealizadores eram formados por essa escola de Chicago. Então, o neoliberalismo pega um pouquinho aí de todas essas ideias e vai fazer a sua própria ideia. Então, aqui eles falam o seguinte, que o Estado, o governo, ele tem que investir o mínimo, né, na questão da economia. O liberalismo, não sei se vocês, aí eu já acabei de falar, o Estado não ia intervir em nada. Aqui no neoliberalismo, o Estado deve ser mínimo. E para que isso seja mínimo, surgiu uma palavra na época que é a privatização. O que é a privatização? É vender as empresas públicas, né, que o governo é dono, para particulares. Aqui no Brasil houve isso algum tempo atrás, aonde foi vendido, por exemplo, a telefonia, né? Por exemplo, hoje nós temos algumas empresas privadas que que nós podemos dar, privadas não, do governo, que é Banco do Brasil, Caixa Federal, Petrobras. Então ali o governo atua, tá? Então eles falam que o governo deve investir o mínimo porque não tem às vezes dinheiro para investimento e aquilo vai ficando para trás, não tem desenvolvimento, tá? Então, o neoliberalismo é o livre mercado, né? Ele acha que ele deve facilitar para que o livre mercado entre as empresas possa existir. Então, como que isso acontece? Reduzir impostos, tá? Então, as bases, as características do neoliberalismo é o Estado mínimo, né? É reduzir gastos públicos e privatizações, que é a carro-chefe deles, tá? Nós vivemos hoje o neoliberalismo, né, gente? Eu vou só falar uma coisinha para vocês rápido. Por exemplo, há muito tempo atrás, quando vocês nem sonhavam em nascer, a questão da telefonia no Brasil, que era toda por conta do governo, era um problema muito sério, né? Você, para conseguir um telefone para sua casa, você tinha que pedir fixo, gente. Pedir na Telemig, na época, e demorava 1 ano, 2 anos para que você obtivesse esse telefone. Hoje é na hora, praticamente. Quem tem telefone fixo, porque as pessoas estão preferindo hoje o celular, né? E quando você comprava essa linha, você era dono da linha, tá? Hoje não, você é como se você alugasse esse telefone fixo. Olha, as coisas foram melhorando. Lógico que tem muitos problemas com essas empresas e tal, mas foi um desenvolvimento, tá? Bom, o texto de vocês é uma interpretação do texto, né? Aonde cita o FMI, que é o Fundo Mundial Monetário Internacional, que é um banco, né? Aonde empresta dinheiro para países, gente, não é para pessoas, não é particular. Então, vocês vão ler, que é uma crítica do FMI, vocês vão responder a 1 e 2, né? Só isso. E eu vou mandar para vocês depois as respostas das atividades
da primeira semana, tá? Beijos, estou com saudades. E outra coisa, qualquer coisa vocês podem me mandar as dúvidas, tá? Ok? Beijos.